curso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Paulo está dizendo que foi alcançado por Cristo para alcançar Cristo. Amém, Jesus. Olha, nós fomos alcançados para alcançar Cristo. Ou seja, nós estamos caminhando para o alvo, porque Cristo é o alvo. E mais o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: mas uma coisa faço. Repete com a tia: mas uma coisa faço. De novo, mais alto: mas uma coisa faço. Papai e a mamãe não escutaram, e eles precisam também ouvir. Vamos de novo? Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo pro céu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa a tia se organizar, para a gente então ver o que o Senhor quer falar conosco. Agora é o momento da palavra, tá? E a tia quer fazer uma brincadeira, já não gosto de brincar, porque você entende que criança gosta de brincadeira. Coloque de novo as crianças. De novo. Vamos lá, levanta de novo, todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Isso aí. Agora o que nós vamos fazer? Vamos esquentar a nossa mãozinha. Esquenta a mãozinha. Tudo mãozinha quentinha, vamos colocar no nosso ouvido. O meu ouvido agora vai ouvir a palavra de Deus. Esquenta de novo, esquenta. Vamos colocar na boquinha. A minha boquinha agora só vai abrir para glorificar o nome de Deus. Agora nós vamos imaginar. Quem gosta de imaginar as coisas? Um pote de cola bem grandão, bem grande. Estão vendo o pote de cola aqui na mão da tia? Estão vendo? Vamos pegar agora um pouco de cola? Pega um pouco de cola aí com a sua mão. Agora esfrega de novo, esfrega bastante cola. E agora nós vamos passar nos pés. Passa, cola no pé. Passou? Amém. Passou? Tá, de novo agora, pega a cola, bota na mão, esfrega, vamos fazer bastante cola na mão, cola na mão, tá bom que o pé tá colado, não pode mexer, cola na mão, cola, agora nós vamos pegar a cola e vamos passar no bumbum, esfrega no bumbum, enche de cola no bumbum, senta, colou, tudo colado. Não pode ser mais. Não pode levantar, pé colado, bumbum colado, ouvidos abertos, boquinha fechada. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Aí eu vou dizer pro meu coleguinha do lado: não fala comigo, porque agora eu vou prestar atenção na palavra. Amém? Combinado? Tá colada? Não sentou? Cola? Bota mais cola, tia. Bota mais cola? Aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele prossegue pro alvo. Eu trouxe um alvo bem grandão aqui, ó. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nosso alvo é o céu. Ô tia Thay, vem segurar para nós aqui, tia Thay. Tá, depois eu boto isso aqui. E o que é alvo? O alvo significa... O que o alvo significa na Bíblia? Ele significa continuar fielmente no caminho estreito, apertado, que conduz à vida eterna. O Senhor tem falado hoje: caminho apertado, caminho largo. Olha só como Deus trabalha. Então, o alvo é o destino, é o lugar onde eu quero chegar. E para mim acertar esse alvo, o apóstolo Paulo está nos comparando a um corredor de corrida. Quem corre aqui? Quem gosta de corrida? Ai, como é que descolou, meu Deus do céu? Está colada. Jesus, amém? Está tudo colado, vocês não podem
levantar. Pode falar. Não? Quer falar? Então, o apóstolo Paulo está comparando, igreja, a uma vida de um corredor. Um corredor corre. E um corredor, para chegar na linha de chegada, no alvo dele, ele precisa ter uma boa mira. Então, ele tem que acertar o alvo dele, o objetivo dele, aonde quer chegar. E pronto. Então, ele tem que se preparar. Tem alguém preparado para acertar o alvo? Tem alguém aqui preparado hoje para acertar esse alvo? E o nosso alvo é o céu. Não é verdade? E quem está no céu nos esperando? Jesus. Ele disse, né, que ia preparar uma morada para nós. Eu trouxe um bem grandão aqui com música. Eu gosto de música. Olha. Né? No céu. Claro que o céu é muito mais lindo, né? A gente só procura fazer algo para vocês entenderem. O céu é o lugar onde o Senhor Jesus está nos preparando para... Que lindo, né? Para nós chegarmos. Né? Só que a gente não pode chegar lá de qualquer jeito, tio Pedrinho. Por isso que a tia fez aquele teatro. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar através da vida de um corredor. Não é verdade? Pode deixar aqui, tia, que aí a gente vai ficar cansado. Deixa eu ver que Pedro aqui, pessoal. Tá todo mundo, já tem um alvo ali, mais um. Não é? Então o apóstolo Paulo, ele está olhando para um corredor olímpico. O apóstolo Paulo está focado, olhando para um corredor para te dar uma lição espiritual para mim, para você, igreja, para você, criança. Amém. Aleluia. E no percurso, Paulo não olha para trás. Ele prossegue. Ele não para distraído. Tem gente distraída aí? Tem criança distraída? Porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo, não é verdade? Quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente procura olhar para aquele lugar, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sempre dá uma olhadinha lá na internet para ver um lugar que a gente está indo, de curiosidade. Então o apóstolo Paulo está mostrando o caminho para chegar no céu. E olha o que ele vai dizer. No percurso, não se distrai. Não tem como a gente chegar no céu e ficar distraindo, criança. A distração nos rouba a atenção. A distração nos tira do foco. E o que pode nos distrair hoje? Alguém sabe me dizer? A tia vai querer usar aqui uma criança. Eu não ia fazer assim, mas eu vou fazer como Deus manda. Vai lá. Eu preciso de uma criança aqui. Uma criança. Bem, o que acontece hoje? O que o inimigo faz porque a gente está indo para o céu? Ele coloca as suas distrações. Ó, ele coloca as suas distrações. O que é isso aqui, criança? O que é isso aqui? Videogame, é jogo. Tu tem jogo? Tu fica lá distraído jogando? Não, tu fica. Eu só fico na hora que minha mãe deixa. Na hora que tua mãe, quantas horas tua mãe deixa? 5 minutos? É. Aí pode. Até amanhã, misericórdia, Jesus, está vendo, criança? E aí a mãe quer fazer a limpeza da casa, né? Quer fazer a faxina, não quer que incomode, dá o celular pra ti, não é verdade? Tu fica quietinho, fica anestesiado, né? Não olha pra mais nada, não tem nem fome. Não tem nem fome, né? Né? Você está vendo? Por quê? Isso aqui é uma distração que prende. Você sabia que a tia é técnica de enfermagem, ela trabalha no centro cirúrgico? Ai, meu Deus. A tia trabalha no centro cirúrgico. Aí quando uma criancinha assim vai fazer cirurgia, ela é só metida na mãe do colo, né? Aí sabe o que o médico faz para conseguir pegar uma veninha e fazer a medicação, para poder fazer a cirurgia? Então o celular não fica anestesiado. Quietinha. A gente pega a veninha, olha. É isso que o inimigo está fazendo na nossa família, na nossa casa, nos distraindo com tudo, para que a gente não alcance o nosso alvo. O que mais tem isso aqui? O YouTube? Quem vê o YouTube? Quantos spam aparecem no YouTube? Todo dia.
tia. Ai, Jesus, Pedro pode mentir. Os spam. Vocês o que é spam? É aquelas coisas que aparecem dizendo, dá uma olhadinha aqui, aí a gente vai olhar aquilo que não deve e acaba se liando todinho, não é verdade? A gente se lia. E sabia que assim tem papai e mamãe que tá liado? Você sabia? É, Deus, é verdade. Tem papai e mamãe todo liado na internet, porque os spams começam a aparecer. E eles são sedutores. Eles nos atraem. E aí sabe o que acontece? A gente fica preso. Ó, fica preso. Tudo aquilo que a internet oferece, no WhatsApp, nas conversinhas. Quem que é aqui criança? Ó, no Instagram. Tua mãe tem Instagram? A tua mãe curte todo mundo, mas ela te curte também quando você faz alguma coisa legal? É? Não, eu digo vídeo. Quando você tira um 10 na escola, quando você quer contar uma história legal, né? Aí a mamãe passa a tarde inteira curtindo o vídeo dos outros. Não? Glória a Deus. Glória a Deus, né, tia? Mas tem mamãe e papai aí curtindo a vida de todo mundo, mas não curte a sua família. É, Deus. Não curte a sua casa, pastor. Não tem momento de comunhão com os filhos. Quem é que gosta de fazer lanchinho no restaurante? Gosta? Vocês já olharam para o lado e viram famílias, todo mundo no celular? O programa é perfeito, família reunida, estão no restaurante, comendo a melhor comida, mas as crianças estão na frente do tablet, não sabem nem o que estão comendo, elas simplesmente abrem a boca como um robô, papai e mamãe botam dentro da boca, a criança mastiga, a criança não tem nem noção que estava no momento de comunhão, porque nós estamos distraídos, perdendo os nossos filhos e a infância. E tudo que eles precisam não é do teu melhor carro, não é do teu melhor dinheiro que tu possa comprar riquezas para eles, não. Eles precisam do nosso tempo, precisam da nossa atenção. E o inimigo ele vem para roubar e matar e destruir a família. Famílias estão se perdendo, casamentos destruídos. Por quê? Porque nós estamos distraídos com aquilo que o inimigo coloca no nosso caminho. E mais? TikTok, quem gosta de TikTok? Ai, o que vocês ouvem no TikTok? Por um acaso vocês fazem aquelas dancinhas no TikTok? Ai, Jesus. Não? Pois é. Como é que pode, tia? A gente está aqui, igreja, tá? Porque isso aqui não é culto só de criança. A palavra de Deus é para mim e para você também. Serve para mim, serve para as crianças, serve para todo mundo. Jesus pregava e as crianças estavam sempre ao redor dela. A palavra era a mesma. Como você não me chamou para essa missão? Senhor, tem que eu vou pregar para as crianças? Eu não sei pregar para crianças. Eu nem sei falar a linguagem delas, minha filha. Prega a minha palavra, porque eu nunca mudei o meu discurso. E as crianças estavam sempre ao redor de mim, para me ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entende? É, Jesus. Então, muito distraído. Aí o que acontece aqui no TikTok? A gente vem para casa do pai, adora a Deus, glorifica a Deus, e aí sai na rua e começa a escutar a musiquinha do TikTok. Aí o que acontece? A palavra de Deus diz que ela é... Nossa, Deus está me caminhando para outro lugar, irmãos. Aleluia. Mas nós vamos fazer o que o Espírito Santo diz à igreja. É lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Ela ilumina a minha mente. E aí a tia vai pegar aqui, a tia gosta de luz. E gosta de gastar dinheiro com isso, que o povo fica quase doido comigo. Ó, essa aqui é a mente da criança. Bota aí uma mente, realmente. Vamos mostrar para todo mundo como é que é. Aí, essa menina aqui, tá direitinho? Ai, que linda. Fecha mais. Ela tá lá, fecha mais? Aperta mais. Ó, deu? O Isso. que acontece? Ela está assistindo o YouTube, ela está assistindo o Instagram, ela está no TikTok, se alimentar de toda a porcaria que lá tem para oferecer, tudo isso entra aqui, no cérebro dela. Toda essa informação que o mundo faz questão de botar na vida dos nossos filhos, entra no cérebro, né? E aí esse cérebro, em vez de ter informação da palavra de Deus, que vai iluminar a mente dela, mente iluminada, mente guiada, mente conduzida pelo Espírito Santo, que é luz,
que nos afasta de toda a treva, está apagado. Não tem luz, É verdade, Senhor. não tem palavra. E aí ela fica escrava de tudo isso aqui. Vai chegar um dia, papai e mamãe, que você vai querer tirar o celular do teu filho e você não vai mais conseguir. Tem crianças que estão ficando estressadas, nervosas. Elas têm crise de ansiedade. Elas jogam o celular fora. Elas brigam, elas se esperneiam, elas se jogam no chão. Por quê? Porque são viciadas. Vocês sabiam, pai e mãe, que 3 pedras de crack, quem conhece crack? Eu espero que ninguém nunca tenha conhecido crack, mas quem fuma crack sabe o que eu estou falando, que ele já fumou. 3 pedras de crack equivale 1 hora no celular. É provado cientificamente. Então você pensa que está fazendo algo bom, você está dando crack para o seu filho. Você está tornando ele viciado no celular. E vai chegar um dia que você não vai conseguir tirar. Você sabe que existem clínicas especializadas em internação de crianças com problemas com o celular. Jovens que não conseguem se libertar, não têm uma vida comum. Jovens que são trancados dentro de casa, pensando em suicídio, tirar a própria vida, porque estão dominados. Sua mente está escura, está em treva. Mas quando eu abro a Bíblia na minha casa, quando essa palavra é lâmpada para os meus pés, quando essa palavra guia a minha vida, o meu cérebro é iluminado pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é essas coisas que vão me governar, mas eu sou governada pelo Espírito da profecia, pela palavra de Deus. Abre a Bíblia na sua casa. Tem essa luz aberta não para enfeitar, mas para o teu filho se alimentar. E para você se alimentar, ensine a criança no caminho que ela deve andar, e no mais ela não vai se afastar. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Essas são as distrações. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada. Ela não tinha Essas visto. são as distrações de um tempo. E quando a gente começa, as crianças são libertas. É tempo, pai e mãe, de libertar os nossos filhos e a nós mesmos. Esse tempo perdido na internet. O celular é pecado? Não. Não. Quando o celular ele é bem usado, quando eu sei usar o celular, ele é uma arma poderosa para nós. Ela nos ensina um monte de coisa, a gente pode acessar um monte de coisa legal. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que rouba o nosso foco, que nos distrai, que nos tira a nossa atenção, ela nos leva no caminho da perdição, é a porta larga. Entende, crianças? Então vamos libertar os nossos filhos, vamos libertar as nossas famílias de todo engano, de todo ardite de Satanás, de tudo aquilo que ele está tentando fazer. Obrigado, minha linda. Aleluia. Tudo aquilo que ele está fazendo para roubar a nossa família, Glória a roubar o Deus. nosso foco, roubar a nossa atenção. E voltando à palavra, aleluia. O apóstolo Paulo então está falando prosseguir, ele sabe onde quer chegar. Prosseguir é perseverar, criança. Prosseguir é a mesma coisa que não está parado, ele não está estacionado, ele não está acomodado em casa, mas ele está prosseguindo, ele está seguindo adiante para o alvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos de algumas coisas. Pode tomar água. Aleluia. Nós precisamos então seguir alguns passos para chegar até Jesus, para alcançar o nosso alvo. E para isso o apóstolo Paulo, como a tia já falou, está se comparando a nossa vida com um corredor. Ou seja, um corredor, tia, ele é insatisfeito. É uma insatisfação santa que eu ouvi um pregador falar e me chamou para acender, e chamou muito a minha atenção. O que é essa insatisfação santa? É quando eu não me contento. Eu quero mais de Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero ter mais intimidade com Jesus. Eu quero me relacionar com Ele. Então eu nunca estou satisfeito, porque tem um monte de gente que está chorando, sabe, criança? Parou, sentou no banco. Tá bom, já orei bastante. Já li bastante a Bíblia. Tá bom. Não, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos estar satisfeitos, mas nós precisamos buscar mais de Deus, porque Ele é fonte. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele é fonte inesgotável de prazer.
criança. Aleluia. Que mais então, tia Michele? Nós precisamos de dedicação. Não é verdade? Rapidinho. Aleluia. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, ao conhecimento de Deus. Não é verdade? E preste atenção. Tem um prêmio, não é verdade? Ele não falou que ele está prosseguindo para algo que tem um prêmio, não é? Então a gente, para receber esse prêmio, eu preciso entrar na corrida, não é verdade? Como é que eu vou ganhar um prêmio se eu não entrei na corrida? Como é que eu vou receber um prêmio quando eu chegar lá no alvo se eu não entrei no caminho? Então é esses passinhos que a tia quer falar com vocês. E à medida que a tia for falando, a tia pediu para as crianças ficar segurando, tá? Então qual é o primeiro passo, tia Michele? É aceitar Jesus. Porque Ele é o caminho, A a verdade. verdade E a vida. e a vida. O que é aceitar Jesus? É receber no seu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando eu recebo Jesus no meu coração, o meu coração que estava assim, porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e o pecado é inimizade com Deus, o meu coração está assim, acorrentado no pecado, está sujo de véu, sabe? E por isso eu não posso ir pelo caminho do céu, porque para entrar no caminho do céu eu preciso receber Jesus. Eu preciso receber Jesus porque Ele vai limpar o meu coração. E quando eu recebo Jesus, eu gosto de usar muito isso aqui. Eu gosto de coisas diferentes. Olha, eu preciso que então receber Jesus no meu coração. Porque se eu não recebo Jesus no meu coração é assim, vazio. E tem muita gente que anda assim, acha que tem Jesus igual o Pedrinho. Lembra de um Pedrinho? Que o Pedrinho disse que achou que era só entrar dentro da igreja e já estava indo pro... Mas ele não havia recebido Jesus no coração. O coração do Pedrinho era vazio de Deus. Não tinha Jesus, né? E um coração vazio de Deus faz tudo que o Pedrinho estava fazendo, botando aquele monte de coisa na mala, achando que estava indo pro céu. O Pedrinho estava enganado. E tem muita gente assim, enganado. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus. Não coloca Jesus no coração. E quando eu coloco Jesus no meu coração, quando Jesus, criança, é o centro da minha vida, quando Jesus mora no meu coração, eu sou diferente. Vocês já ouviram alguém dizer, criança que tem Jesus no coração é diferente? Por que, tia Michele, que se eu receber Jesus no meu coração, aceitar Jesus, eu sou diferente? Porque olha só, Ele é um encaixe perfeito. Aleluia. Nada, tia. Aleluia, Isso Jesus. não é o celular, não é os games, não é aqueles brinquedos empulhados lá no quarto que vai preencher teu coração, não é o sapato, não é o carro novo, não é a Kombi. Vocês viram que eu tenho uma Kombi, né? Não é a Kombi, não é nada disso que esse mundo oferece que preenche o nosso coração, tia. Só Jesus preenche o nosso coração. Só Jesus nos satisfaz. E aí criança, quando eu recebo Jesus assim no meu coração, olha como eu sou diferente. Vou apagar a luz. Eu posso apagar a luz? Aleluia, Jesus. Quando eu recebo Jesus no meu coração, Aleluia. eu sou luzero neste mundo. Glória a Deus. Jesus disse que nós somos luz do mundo. Amém. Nós estamos brilhando assim. Você brilha assim lá na escola. Quando você está lá na escola, as crianças veem que você é diferente do seu comportamento. Amém, Jesus. Vocês têm irradiado a luz de Cristo. Você tem se tornado uma pessoa que ilumina em vez de ser treva. Nós precisamos receber Jesus no nosso coração, criança. Este é o primeiro passo. Uma criança para segurar aqui para a tia, o passo. Esse é o primeiro passo. Vem, pode cá. Todo mundo vê. Bota lá, fileiradinho, que as crianças ficam sentadas. Aqui? Assim? Vamos ficar no chão, ninguém vai ver? Não, a criança pode vir. Segura aqui, tia. Elas gostam de participar, elas se acham importante quando elas participam. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus. Quando eu aceito Jesus, quando Ele entra no meu coração, eu me torno assim, brilhosa. Eu brilho, eu sou luz por onde quer que eu vou. Eu sou diferente. As pessoas vão olhar para ti e dizer, que menina linda, que menina especial. Ela tem uma luz, ela tem um brilho. Por onde
Ela não é brava igual o tio Pedrinho. Ela não mente. Amém, Jesus. Ela não é danada, não é? Por quê? Porque ela recebeu Jesus no coração. Este é o primeiro passo, então. Tia, paga pra mim, pra não gastar pilha, tia. Misericórdia. Qual é o segundo passo, então, tia Michelle? Outra criança que passa lá, tia. Vou botar. Vem, então. Vem cá. Tá todo mundo, tira bem pra lá. Então, todo mundo trabalha com a tia aqui hoje, todo mundo trabalha sozinho. Vamos pra ele lá. Segundo passo, então, deixa eu ajudar. Se arrepender. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres aonde? No coração. Que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então só existe uma maneira, é crer que Jesus é galardoador, que Jesus morreu por nós naquela cruz. Então é se arrepender. Se arrepender do quê? Dos meus pecados. Oh, tia, mas eu não tenho pecado. Tem pecado. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. E todos nós estávamos assim, com o coração sujo. Por isso foi necessário um sacrifício. Por isso foi necessário alguém pagar o preço. Porque todo pecado tem punição. Quem aqui faz coisa errada em casa e a mãe pune, a mãe não castiga? Quem recebe castigo? Porque o pecado, a desobediência, ela merece um castigo. E aí Jesus teve que fazer, Deus fez algo por nós. Deus enviou o seu Filho. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele entregou o seu único Filho numa cruz, por amor a mim e por amor a você. Aleluia. Então eu preciso me arrepender. Eu preciso receber Jesus. Eu preciso me arrepender. Eu preciso crer que Jesus levou sobre si todos os meus pecados. Que Cristo levou nessa cruz. Ele foi humilhado, foi ultrajado, foi maltratado, foi esmagado, foi moído, porque eu e você pecamos. O castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Amém. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele verteu o seu sangue naquela cruz precioso para que nós pudéssemos entrar no caminho que vai nos levar para o alvo. Esse sangue aqui derramado naquela cruz nos limpa, nos lava, nos purifica, nos santifica. Aleluia. Mas a grande esperança É, Deus. é que a cruz está nascendo. Aleluia. A Bíblia diz que ele disse, né? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, Todos Jesus. nós estávamos Glória a no Deus. nosso pecado, mas a cruz está vazia. E porque esta cruz está vazia, e porque Cristo ressuscitou, eu e você estamos aqui para adorar, para glorificar. Entende, criança? Por que eu preciso receber Jesus? Porque este castigo que ele levou era para eu e você levar. Amém, Jesus. Mas Glória a ele Deus. levou por mim e por você. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, depois que eu recebo Jesus no meu coração, que eu tomo uma água, Aleluia, Jesus. que eu me arrependo, eu preciso agora. Uma outra criança que pode estar te segurando. Eu preciso então obedecer. Obedecer o que, tia Michelle? A palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, Jesus disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos dele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Então eu só vou mostrar amor por Deus, amor por Jesus, quando eu obedeço a palavra dele. Não tem como eu levantar a mão e dizer que amo Deus, que amo Jesus, que recebi ele no meu coração, se eu não obedeço. Aleluia, Jesus. Então eu preciso obedecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: se nós permanecer nele e ele permanecer em nós, aleluia, nós daremos frutos. Não é o que a Bíblia diz? E o que significa essa palavra permanecer? Já perguntou o que é? É continuar, é prosseguir,
Quem gosta de antônimo? Os maiorzinhos vão Só saber chega o que mais eu tô pra cá. falando. O que é antônimo? Amém, Jesus. É o contrário, né? Amor, o contrário de amor é? Ódio. E o contrário de permanecer? Desistir. Alguém sabe? O que é o contrário de permanecer? É deixar. Quando eu deixo os ensinamentos da palavra de Deus, eu saio do caminho. Aleluia. Permanecer também é, aleluia, abandonar. Quando eu abandono os ensinamentos de Jesus, meu caminho é de treva. Mas, crianças, vocês não sabem qual é a próxima. Sabe o que é o contrário de permanecer? É morrer. Se eu não permaneço nos ensinamentos da palavra de Deus, eu corro o risco de morrer sem chegar ao fim do meu caminho, da minha corrida. A gente vê muita gente morrendo hoje na igreja. É, Deus, é verdade, Jesus. Porque estão que nem o tio Pedrinho. Entraram pela porta, achando que a porta era larga, que podiam viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, e que estava tudo bem, tudo certo, que um pouquinho de cada coisa não tem problema. Não, se as palavras do Senhor permanecerem em mim, fala de interiorizar, fala de colocar para dentro, eu corro o risco de morrer. Quantos fracos, quantos doentes no meio da casa do Senhor, quantas pessoas que não conseguem nem mais ouvir a palavra de Deus, não conseguem ler a Bíblia porque estão fracos, e fraco não consegue andar. Como é que vai vencer a corrida que é proposta? Se as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas nós sabemos que Ele está conosco todos os dias. Amém, Jesus. Nós sabemos que Ele mesmo falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a fundação do mundo. Aleluia. Amém. E mais então que eu preciso receber Jesus no meu coração. Eu preciso então me arrepender. Eu preciso então obedecer a palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu permaneço na palavra de Deus. Eu prossigo, eu sigo avante, eu caminho adiante, eu vou chegar no alvo. Amém. Aleluia. Qual é então o quarto? É orar. Não dá. Amém, Jesus. Orar, de louvor que eu amo. Segurar. Orar é falar com Deus. Orar é tudo que eu e você precisa. Quem aqui ora? É bom orar, né? Amém, Jesus. Orar é conversar com Deus. E Ele gosta de ensinar sua. Quem que tem amiguinhos? Você gosta de contar duas coisas para os teus amiguinhos, não gosta? Você gosta de abrir teu coração quando você está angustiado? Porque ela tem uma palavra boa, né? E você já fez isso com Deus? A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Amém. E se tu prestar atenção, não existia porta naquele tempo. Vou dar para ela. Orar. Olha só o que a tia aprendeu. Não existia porta naquele tempo, era um paninho, era uma cortina. Só que existia um quartinho na casa dos judeus, que ficava na parte de cima, que possivelmente seja o mesmo quarto onde levaram a Dória que morreu. Esse quartinho era o único da casa que possuía uma porta. E qual era o costume deles? Que todo aquele que entrava no templo para adorar, entrava no quarto, ele deixava alguma coisa porque ele sabia que ia receber outra coisa. Então ninguém vai entrar na presença de Deus, orar a Deus, e Ele não vai trazer alívio, não vai trazer resposta. Às vezes não vem de imediato. Aleluia, Mas quando a Jesus. gente entrega, quando a gente dá alguma coisa de nós para Ele, Ele traz paz no nosso coração. É uma paz que excede o entendimento. Amém, Jesus. Então orar a Deus eu preciso, é uma necessidade, é manter um relacionamento com Deus, é manter essa comunhão com o Espírito Santo, criança, assim como você tem com o seu amiguinho. Aleluia. Então nós precisamos conversar com Deus. Orar a Deus é necessidade nossa. Não dá para ser crente sem orar. Papai e mamãe têm orado? Amém, Jesus. Ora em casa, papai e mamãe. As crianças estão vendo você orar. É de madrugada. Amém, Jesus. Papai e mamãe. Eu só posso cobrar. Eu ia falar, não estava nem aqui, eu nem estou seguindo. Eu fiz um esboço, tia. Só Deus sabe como é difícil o adulto. Mas eu estou sendo conduzida pelo Espírito Santo.
Se os teus filhos, isso é a herança que o Senhor deixou, Aleluia. não vê Aleluia. você viver intimidade com Deus, como você vai querer isso deles? Então muda o horário. Aleluia, Muda o Jesus. horário. Vai orar com teus filhos, entra no quarto com teus filhos, faltou um mantimento, vive experiência com teus filhos. Vamos orar, faz o teu filho crer que existe milagre, que existe provisão. Aleluia. Os nossos Aleluia. filhos, o que acontece? Os nossos filhos não sabem o que é adorar a Deus. Eles não sabem o que é viver experiência com Deus. Não é? Eles não sabem. Eles chegam no culto de adulto, vê todo mundo falando em língua, eles não entendem nada. Por quê? Porque eles crescem num ambiente paralelo. Muitos deles são tirados do culto, do lugar de adoração e vão para a salinha. Nada contra a salinha, eu sou professora de salinha também. Mas eles têm que aprender a cultuar e aprender isso em casa. Quando meu filho veio entrar dentro do quarto, quando eu digo, mãe, faltou isso. Filho, vamos orar que Deus vai mandar. E quando aquilo chegar na tua casa, porque Deus é fiel, o teu filho vai dizer assim, ui, eu orei, Deus mandou, né, mamãe? Aleluia. Paciente, leva para o médico na primeira hora. Ora, filho, vamos orar, dobra o joelhinho, vamos orar. Quando acontecer um milagre, quando ele viver uma experiência de cura, ele vai ter aquela experiência nele. Amém, Jesus. Ele vai Glória. lembrar, Deus da minha mãe, quando eu oro, atende. É Deus, aleluia. Aleluia. Verdade. Faça teu filho viver experiências com Deus. Abre a Bíblia, faz estudo. Quem faz culto no lar? Qual é o papai e a mamãe que faz culto no lar? O quê? Glória. Não sei. É diferente a tua casa, né? É diferente. Só Deus sabe. Passar culto no lar. Que eu dar comida, eu Ensine quero teus dizer. filhos o caminho do O que tu acha? Senhor. Faço Faça eles viverem essa Os experiência bonecos, ela já gloriosa de uma botou vida de tudo. intimidade Quase tudo, com mas tu Deus, vai ali com o no ouvidinho dela e diz Espírito pra Santo. ela que já deu. Muda o horário para orar, Ela dá uma mãe. reduzida. Vamos chamar eles para orar de madrugada. Amém, Jesus. Vamos todo mundo para orar de madrugada, então. Amém. Outra criança aqui. Qual é então agora o próximo passo? Vem ainda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual é o próximo passo? É ler? Ler a palavra, ler a Bíblia. Aleluia. Deixa eu pegar o Paulinho só me deve dar um copo de água. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, qual é o próximo passo? É ler Bíblia. a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. É Deus mostrando o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E eu só vou obedecer se eu conhecer. Não é verdade? Amém, Eu não Jesus. vou obedecer uma coisa que eu não conheço. Aleluia, Jesus. Eu não vou obedecer uma palavra que eu não conheço. Então eu preciso ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, ó, eu vou fazer pergunta. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. De novo, quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus iluminando o meu caminho, iluminando a minha mente. Quando a palavra de Deus é obedecida, ela é luz na minha mente. Lembra que a tia voltou na amiguinha? Que ela ficou com luz na mente? Essa luz desce para o coração. Preste atenção, criança. Essa palavra, ela desce para o meu coração. Quando ela desce para aqui, ela ilumina. E a Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida. Uma criança iluminada pela presença de Deus. Uma criança instruída na palavra de Deus. Tudo que sair de dentro dela é vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ela é guiada, pastor. Ela vai pensar duas vezes em arrumar confusão na escola. Amém, Ela vai Deus. pensar duas vezes em desobedecer o pai e a mãe. E não fazer a tarefa. E mentir, enganar. Por quê? Porque ela conhece a verdade. A palavra de Deus, ela é uma semente. Semente precisa ser plantada onde? Ajuda a pregar. Semente. A palavra de Deus é uma semente. O que o papai
irmão. Aleluia. Não está nada, irmão. Estou sempre só fazendo o que Deus está mandando. Quando essa palavra entra no meu coração, que é terra, ela produz as suas raízes profundas, intimidade com Deus, oração, comunhão, criança. Ela sufoca os espinhos. E aí eles não vão ter mais terra para crescer. Vai chegar um dia que eu não vou conseguir mais mentir. Vai chegar um dia que eu não vou mais enganar ninguém. Eu não vou fazer coisas erradas. Por quê? Porque essa verdade enraizou dentro de mim. O espinho, que é o pecado, está morrendo dentro de mim. Vai chegar um dia. Amém, Jesus. Aleluia. Eu vou florescer na glória de Deus. Aleluia. É um processo, crianças. É um processo com Deus. Pra gente terminando, misericórdia, Jesus ajuda a ti. Amém, Jesus. Oh, glória a E Deus. eu preciso, mais uma criança, venha com você então. Depois eu te pegar outra. Eu preciso, ela queria também, depois tem mais uma, a gente vai dar pra ti, tá? Já fica aqui então, depois eu bem alto, eu não esquecer. Olha, eu preciso adorar a Deus, eu preciso adorar a Deus com o meu corpo, adorar a Deus não é dentro da igreja, levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia. Adorar a Deus é o prestar culto de adoração a Deus. A Bíblia diz, Jesus disse para aquela matéria, é isso que chega o dia, chegada a hora que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Não precisa, tia, ninguém mandar levantar a mão para adorar. Aleluia. Não precisa um pregador dizer, levanta a mão e adora. Glória a Deus. Tem liberdade do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos enraizados na palavra. Nós temos a essência de Cristo. É Deus. Agora na prova, Aleluia. agora na tribulação, agora na angústia. É verdadeiro adorador. Aleluia. É Deus. Oh, glória a Jesus. Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Amém, Jesus. Adorar a Deus, preparar um culto para Ele quando a nossa casa está passando por um terremoto. Os verdadeiros adoradores. Aleluia, quem vai segurar para ti. Então eu preciso adorar a Deus com o meu corpo, com a minha vida, como um sacrifício. O apóstolo Paulo diz que ele entrega seu corpo como uma libação. Amém, Jesus. Oh, glória É a um Deus. sacrifício de adoração a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu preciso. Onde está? Não, aqui ela. Eu preciso Perdoar. perdoar. Se nós recebemos um perdão, que dificuldade é de perdoar o irmão, e perdoar a igreja. Não preciso sentir, não. Não é sentimento, você sabia? É uma decisão. Não é porque você vai esquecer o que a pessoa fez para ti. Aleluia, Jesus. Mas é que você se decide ser liberto quando perdoamos. As cadeias que nos prendem aquela pessoa se rompem e nós prosseguimos adiante porque nós estamos indo pro céu. Nós temos um alvo. Tantas pessoas presas pela falta de perdão, quantas pessoas presas nas mágoas, nas angústias, porque não liberam, não deixam para trás. E o apóstolo Paulo diz: uma coisa a gente leu, criança, junto, uma coisa eu faço. Eu estou fazendo uma coisa, eu estou o quê? Prosseguindo, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, eu libero perdão. Aleluia. Porque não é a falta de perdão que vai me prender neste mundo, porque eu estou Aleluia, indo pro Jesus. céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu preciso perdoar porque eu recebi perdão. O maior perdão. Não é verdade? Então essas crianças são alguns dos passinhos que nós precisamos para chegar no nosso alvo que o apóstolo Paulo falou. E ele vai terminar esse capítulo dizendo assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós lá no versículo. E a tia pegou na tradução da Bíblia Mensagem, que eu gosto muito de trazer para as crianças. Para a gente terminar. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai nos instruir. Nós somos cidadãos do céu. É uma boa notícia que eu lhe trago. A Bíblia vai dizer assim, ó. Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. Esperamos a vida
em toda parte, ou seja, a perfeição chega. O Senhor nos torna perfeito, a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. E eu preciso então receber essa identidade na minha vida. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E se o conjunto quiser louvar, eu tenho um louvor, mas se o conjunto quiser louvar, adorar um louvor aí, pode deixar Deus te usar. Aleluia. Se a Vitória tiver um louvor também, Vitória, pode estar adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Criança, qual é o primeiro passo então que eu preciso? É aceitar. Pode sentar, deixa eu pegar de vocês. Pode sentar. De Jesus? Pode sentar. Tem esse louvor? Ô Silvinha, é o terceiro que está na tua listinha, Silvinha, o louvor dela. Pode sentar, crianças. Então eu preciso, o primeiro passinho é receber Jesus no meu coração. Quando eu recebo Jesus no meu coração, tem alguma criança aqui hoje que quer receber Jesus no coração? Tem algum papai? Tem criança? Vem pra frente. Vem pra frente, nós vamos estar orando, depois a Vitória vai estar louvando. Pode vir aqui pra frente. Todos que querem receber Jesus no coração, que querem ser diferentes, que querem ser guiados, iluminados pelo Espírito Santo. Papai e mamãe que está aqui, que ainda não recebeu Jesus no coração, ou que se encontra como o tio Pedrinho, achando que está tudo bem, mas está carregando algumas coisas que precisa hoje deixar no altar. Deixe tudo no altar do Senhor hoje. Abandone os vícios, abandone tudo aquilo que te traz engano para a tua vida. Aleluia. Nós vamos pedir para Jesus estar orando pelas crianças. Tem algum papai e uma mamãe aí que está dentro do Pedrinho, que está precisando deixar algumas coisas? Não, está todo mundo bem, ninguém quer receber Jesus. Já recebeu Jesus no coração? Quer hoje tomar essa decisão? Quer levar Jesus para a sua casa, mudar a sua vida, mudar o seu destino, mudar o seu lar? Amém. Glória a Deus. Não é por força nem por violência, mas a oportunidade, ela pode nunca mais voltar. Amém. Amém. Vamos estar orando. Então, pastor, não me ajudar a orar para as crianças, para a Vitória estar cantando. Aleluia. A criança aqui que está buscando mais de Deus. Quem está buscando mais de Deus? Coloca a mão no coração e diz: permaneça em mim, Senhor. Que as tuas palavras sejam encontradas em mim. Senhor Jesus, aqui essas crianças, Pai. Nós precisamos e pedimos a Ti, clamamos, Senhor, por Ti. Que o Senhor venha derramar sobre a vida deles a luz do Teu Espírito, Pai. Para que onde eles forem, Pai, Tu esteja com eles. Que elas sejam luz por onde elas caminhar, Senhor. Que essas crianças possam ser instruídas no Teu caminho, Pai. Que elas possam receber mais de Ti, Senhor, e menos deste mundo, Pai. Abençoa as crianças, porque o Senhor mesmo disse que delas é o reino do céu. Nós não somos nada, mas Tu é tudo, e só Tu conhece o que elas precisam, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essas crianças, Pai. Abençoa as suas famílias, que não lhes falte o pão de cada dia na mesa, e que elas venham cada dia mais buscar a Ti. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode cantar, Vitória. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade
Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus pelas crianças essa noite? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para a minha filhinha. Depois, os meus 10 minutinhos já estão encerrando nessa noite. Mas, neste momento, né, eu quero agradecer a Michelle, né, que deu a palavra. Eu nem prestei atenção, estava lá em cima uma das coisas. E eu quero dizer para as crianças que não é para vocês saírem daqui, pais, não leva as crianças para casa, que nós vamos ter um lanchinho ali para as crianças. E depois tem mais alguma coisa para vocês. Mas assim, ó, é para ficar sentadinho, certinho, tá? Pra gente comer depois, tá bom? Ó, só imagina, ó. Tá bom, minhas bênçãos? Bem comportadinho e não é pra sair pra correr lá na rua. Sentar aqui bonitinhos pra nós comer, tá bom? A bola agora vai servir. E a professora vai servir. Vocês ficam